Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um episódio do Impacto na Encruzilhada, episódio número 146. Um olhar para o Brasil profundo. E nesse episódio eu recebi a Camila Sabella, que é sócia da consultoria Transforma Aí. Conheço a Camila já de longa data nesse campo aí do investimento social privado e desde 2018 ela se tornou sócia da Transforma Aí, depois de ter passado por uma década no setor privado, no mundo corporativo. Foi ali que a gente acabou se conhecendo aí. E é curioso a trajetória dela depois ouvindo ela. Tem muita semelhança com a minha trajetória. A gente é da mesma geração, a gente se formou mais ou menos na mesma época. Embora eu seja agrônomo, ela é advogada. A gente ficou, não sei como, nós sobrevivemos 10 anos quase no setor privado, no mundo corporativo. E, ao mesmo tempo, a gente também tem a gente compartilha esse propósito de transformação socioambiental, enfim, essa agenda ampla aí de impacto. Então é legal poder conversar com outros colegas, outros profissionais que a gente, de certa forma, está na mesma trilha aí, às vezes por portas de entrada diferentes, mas caminhando na mesma direção. Então foi um papo muito gostoso e ela dividiu um pouco dos aprendizados, da caminhada aí nesse período de mundo corporativo e também agora já como sócia da Transforma Aí, compartilhou um pouco aí dicas e um pouco como é a leitura que ela está vendo desse campo, desse mercado de consultoria, nesse campo nosso de inovação social e afins. Deu várias dicas aí, bem úteis para quem está ouvindo a gente. Também contou um pouco da preferência mais mão na massa, né, da Transforma Aí. E eles estão fazendo um trabalho muito bacana em Portugal. Então ela também dividiu um pouco dessa experiência, como tem sido, como que eles foram parar em Portugal e como que eles têm atuado lá, especialmente com a Casa do Impacto, que é uma iniciativa muito bacana lá da Santa Casa de Lisboa. Pois é, quem diria? Santa Casa inovando aí numa agenda de inovação social, de incubação, de aceleração de empreendimentos, bastante interessante. Então, é isso. E é legal ela também dividir o que motivou ela, né, na conversa com o sócio dela, o Samuel, a largar a mão do mundo corporativo e embarcar nessa aventura da consultoria. O chamado que ele fez para ela foi: até quando você vai ficar aí? O ficar aí, naquela altura, era lá no mundo corporativo, lidando com as agruras, com as dificuldades, os desafios dentro da estrutura corporativa. E com essa provocação eu deixo aqui também para você que está ouvindo. E aí, até quando você vai ficar aí? Ou até quando você vai se mexer e mudar de crachá ou de atuação, enfim. Quem está ouvindo aí vai entender, né? Vai servir para cada contexto de quem está me ouvindo. Então é isso, agradecer demais a Camila pelo papo e, sem mais delongas, partiu para o episódio. Olá Camila, tudo bem? Bem-vinda. Obrigado por você ter aceito trocar essa ideia aqui com a gente. Para a gente começar, se apresenta quem que é a Camila e fala um pouquinho do Transforma Aí também. Bem-vinda. Oi, Fábio. Obrigada. Em primeiro lugar, eu preciso agradecer imensamente aí o seu convite, o seu interesse aí na Transforma Aí, o seu interesse em conhecer um pouquinho a minha trajetória profissional. E é um enorme privilégio poder estar conversando com você, e que é um cara que eu admiro e venho acompanhando há tanto tempo, sabe? Obrigada mesmo. Bom, quem é a Camila, né? Sou uma mulher branca, classe média, paulistana, brasileira. Sou filha do Antônio e da Margarete, meu pai publicitário teimoso, minha mãe é socióloga otimista, né?
Eu tenho 45 anos, eu sou mãe do Antônio, um adolescente de 14 anos, tenho um companheiro maravilhoso que segue comigo aí na luta, que é o Chico. Eu estou vestindo uma camisa, uma blusa cinza, uma calça azul, eu uso óculos até para dormir, não enxergo absolutamente nada. Eu vivo em São Paulo, mas eu tenho um olhar muito atento aí para o Brasil profundo e para o mundo, para o planeta. Sou advogada de formação, né? Eu me graduei lá em 2001, faz tempo, aqui em São Paulo mesmo. Eu atuei como advogada aí durante um tempinho, alguns anos, e aí na área criminal e de direito de família. Mas logo em 2005, né, depois de alguns anos aí de formada, eu migrei para a área de direitos difusos e coletivos, e mais especificamente para o direito ambiental, né, e de lá para cá eu venho atuando aí com questões socioambientais, aí, tanto como gestora ambiental, executiva de organizações de grandes empresas, trabalhei também, obviamente, como advogada em escritórios de advocacia, né. E aí, olhando um pouco como essa decisão, né, de me conectar com direitos difusos, direitos coletivos, né, ela aconteceu já na faculdade, no primeiro ano aí de faculdade, quando eu me interessei por matérias e área as matérias que envolvessem decisões de esfera coletiva, né, difusa, que é onde o direito sequer consegue alcançar, né? Não é mensurável, você não consegue mensurar quem são as partes específicas, né? Quem faz parte daquilo. E de uma forma, foi o jeito que eu sempre me entendi, né? De fazer parte de algo que pudesse tirar a gente do status quo, né? Da onde a gente está, e nos levar para um outro lugar, sempre um pouquinho melhor, né? E aí, esse foi todo o meu caminho, minha trajetória profissional desde então até hoje. Eu estou seguindo, assim, mesmo estando em grandes companhias ou pequenas organizações ou empreendendo, eu sempre me coloquei nesse lugar onde as mudanças pudessem ser minimamente possíveis, sabe? E a Transforma aí é uma consultoria, é uma empresa brasileira, né? Tem atuação aí no Brasil há 17 anos, né? Ela foi fundada pelo meu sócio, parceiro, o Samuel Protetti, há 17 anos, né? A gente é uma empresa que é consultoria especializada no desenvolvimento de gestão e de investimento social privado, como uma estratégia, obviamente, de valorizar, né, o capital social, o capital ambiental nos negócios, né? E a Transforma aí, ela tem um histórico, assim, bem legal, Fábio, consistente de mão na massa, sabe? Durante esses 17 anos, né? A gente não só faz a gestão, executa projetos grandes, né? E que consideram sempre números muito expressivos, tanto de pessoas, né, envolvidas, quanto quantidade de territórios alcançados e valores, né, financeiros aí investidos. Um pouco isso, Camila, e Bacana. Transforma aí. Hoje é o seu crachá, né? A gente sempre carrega algum, né? E hoje é a Uhum. Camila da Transforma aí, mas num tempo não muito distante era a Camila ponto alguma coisa. Eu queria te perguntar sobre isso, que é, você andou pelo mundo corporativo ao longo da tua trajetória Uhum. e em algum momento você decidiu, puta, eu vou cair fora daqui, vou pro mundo da consultoria. Se foi algo tão planejado, ou se você encheu o saco mesmo do mundo corporativo, que você contasse um pouco sobre isso, última transição. Boa pergunta. É bom falar disso, às vezes a gente esquece, né? Eu saí do mundo corporativo em 2018, né? E foi quando eu assumi como sócia da Transforma aí no mês seguinte, praticamente. Eu saí em agosto, não, desculpa, eu saí em julho de 2018, no dia 1º de agosto foi minha primeira reunião com o Samuel, assim. Como eu já disse anteriormente, a Transforma aí já existia, né? E eu fui convidada pelo Samuel, que é meu parceiro, eu já conheço, nós já estivemos em projetos diferentes anteriormente, e ele me fez a seguinte provocação, ele olhou para mim e falou, até quando você vai ficar aí?
já não tá bom? Tipo, quando eu quero te ver logo do lado de cá. Foi uma coisa assim. E aí foi só depois de um ano dessa provocação dele que eu peguei e tomei coragem. Falei, ai, quer saber? Vou embora, vou pra vida, né? E aí a provocação ela veio num momento de muito desgaste emocional que eu estava vivendo no ambiente corporativo, onde eu me via muito mais ocupada, sabe, Fábio, com uma agenda de interesses e articulações do que com a tal agenda da transformação, que é a agenda que eu sempre almejei lá do começo, da faculdade, lá de sempre, né? Eu tive uma década, né, dedicada ao ambiente corporativo, né, e foi uma década muito rica, assim, porque eu tive a sorte, não sei, de estar em ambientes muito legais, desafiadores, assim, com muito assunto. Então, desde o agronegócio, o licenciamento ambiental nascendo, se transformando, energia, né, mineração e certificação internacional. Então, assuntos uma gama muito grande em que eu pude aprender muito e ver situações muito diferentes, assim, sabe? Mas, de um lado, os espaços nesse ambiente, eles eram sempre muito controlados, assim, vigiados, ocupados, com muitas regras, procedimentos, políticas, diretrizes, e pouco habitado por o que eu considero, né, as decisões efetivamente colaborativas e coletivas, sabe? E isso, lentamente, eu fui sentindo que o negócio foi minando a minha essência, sabe? A ponto de eu não me reconhecer mais como uma profissional apta para estar naquela função, jogando aquele jogo, né? É frustrante, né? Porque você não se vê mais ali podendo ajudar, podendo apoiar, podendo, né, de alguma forma transformar. E aí a Transformar veio e me trouxe de volta aquele poder de escolha, sabe? Puxa, posso escolher de algum jeito, posso escolher o horário, né? Os horários do meu dia, né? Isso, posso escolher com quem, quando, né? Tem esse privilégio de escolher, ainda que eu esteja empreendendo, continuo empreendendo ainda. O final do mês é sempre muito incerto, né? Mas ele foi vital, assim, para eu continuar a trabalhar com essas questões relacionadas à garantia dos direitos humanos difusos, coletivos, colaborativos, sabe? Eu acho que foi mais ou menos isso, assim, essa mudança. Você acha que, passado de 2018 para cá, né, são 6 anos, uma pandemia no meio aí, você acha que aquilo que você experienciou e que te fez sair do mundo corporativo mudou esse cenário? Piorou, melhorou lá no mundo corporativo? Como é que segue? Segue pior, eu acho. Né? Tem uma pressão muito maior. Eu acho que teve essa pandemia. A pandemia foi, assim, ao meu ponto de vista, para essa área de impacto, responsabilidade socioambiental, ela foi valorizada. Assim, a gente teve muitos bons contratos e desafios nessa época. E justamente porque o corporativo não estava sabendo ainda como agir, como atuar, né? Mas eu vejo, sim, um ambiente um pouquinho mais dificultoso, mais trabalhoso, assim. Difícil falar, né? Não estou totalmente dentro, apesar de estar atuando sempre, mas eu sinto uma pressão muito grande. Os profissionais que estão ainda trabalhando, que trabalham ainda muito, muito desgastados aí com essa agenda de interesses e articulações que eu havia comentado antes. E sem dúvida, para quem está ouvindo a gente, tem outros episódios onde a gente já falou sobre isso com outros convidados aqui, um pouco sobre esse tema, né, de estar nessa transição ou estar no mundo corporativo, enfim. Então, fica aí depois no feed para procurar. Você falou, assim, como consultoria, você tem mais liberdade, entre aspas, mais autonomia de pôr a mão na massa, e que eu observo é que vocês tentam colocar o centro de gravidade nos projetos de vocês na ponta, nas comunidades, no impacto e Uhum. etc. Mas quem contrata vocês são essas mesmas que estão do outro lado do balcão, empresas, institutos, fundações e etc. A minha pergunta é como é que consegue esse equilíbrio, né, entre esse olhar da ponta com saber falar a língua da Faria Lima ou de quem está contratando?
É um desafio, né? Excelente ponto, né, Fábio? Principalmente é um desafio diário, constante para as consultorias que operam, né, nessa interseção entre o desenvolvimento social e o interesse empresarial, né? Eu acho que assim, a chave da articulação de tudo isso é uma abordagem que seja convincente e valiosa tanto para um lado quanto para o outro, né? Tanto para a comunidade quanto para a entidade, o agente financiador, né? Então, assim, por exemplo, tem alguns pontos que eu acho que é importante a gente falar, assim, quando a gente está falando desse assunto. Um é entender profundamente as necessidades das comunidades, né? Como enquanto consultoria, né? É fundamental compreender o que essas necessidades, desejos, os desafios, né, com os quais o lugar, o território que a gente pretende trabalhar e fazer uma análise, e além dessa análise superficial, né, trazer um diálogo profundo, contínuo com esse território, com os membros dessas comunidades, né? Essa abordagem mais profunda, sabe, Fábio, ela não só garante, tipo, projetos que sejam relevantes e valiosos para as comunidades, mas ela também fornece, eu acho que, assim, histórias autênticas, sabe, verdadeiras e dados reais, concretos, que é muito bacana compartilhar com o agente financiador, né? Então, assim, entender profundamente a necessidade dessa comunidade é um ponto assim, que eu acho que começa como sendo essa interseção entre um lado e o outro, né? O outro ponto que eu acho que vale também a gente trazer é traduzir esse impacto aí social em valor agregado para a empresa, né? A linguagem da Faria Lima, ela gira em torno do retorno sobre o investimento, né, que é o ROI, ela gira em torno da sustentabilidade, do risco, né? E quando a gente se comunica com essas empresas, com esses institutos, fundações, é muito importante que esse impacto social, assim, em termos de valor, ele seja demonstrado, o envolvimento, né, da empresa, de alguma forma, em iniciativas socioambientais, a gente precisa demonstrar de alguma forma que tem uma melhora nessa reputação dessa empresa. Essa empresa, de alguma forma, ela pode acessar novos mercados, a gente vai estar colaborando para poder motivar as pessoas que estão trabalhando nessa empresa, os funcionários, tal, reduzir risco operacional, né, trazer, obviamente, essa reputação aí como sendo o cerne disso. Então, essa é um pouco da tradução, assim, do que é o impacto social agregado a esse valor empresarial, essa linguagem, assim, né? E aí, voltando um pouco ao item 1 que eu tinha falado, é criar pontes, né? Histórias poderosas e dados concretos, né? Na minha opinião, na nossa da Transforma aí, ela é uma ferramenta essencial, assim, para a gente conectar esses mundos, né? Histórias autênticas do impacto, da vida das pessoas, né? Ela emociona, ela motiva a ação, e ao mesmo tempo os dados quantitativos sobre esses resultados, eles fornecem o substrato, né? A substância mais importante, necessária para a gente justificar esse investimento, né? Então essa comunicação, ela é uma combinação eficaz, assim, para engajar esses públicos, né, de diferentes esferas, né? Então, a gente trabalha com essas duas pontes. E tem alguma coisa que eu acho que vale a gente comentar sobre as parcerias inovadoras, né? Essa coisa de desenvolver modelo, que nada mais é do que as parcerias públicos privadas, o investimento social privado propriamente dito, e até mesmo os modelos de negócio social, né, que de alguma forma geram um retorno financeiro aí, além do impacto, né. Esses modelos, particularmente, eles são bem atraentes, assim, para os financiadores, né, e eles buscam o tempo inteiro investir no impacto social olhando esses modelos, sabe? E, por fim, tem duas coisas que eu acho que é bacana falar, né? Advogar pela mudança, né? Dessa perspectiva. Esse é um trabalho diário que eu falo, né? O papel do consultor, né? Nessa área, que é educar e influenciar os clientes diariamente, né? A gente tem a prospecção, a gente faz a elaboração dos projetos, a gente trabalha nos cronogramas, mas a gente está educando também, de alguma forma, quanto que é importante, né, o investimento social e o desenvolvimento comunitário, né?
E como que a gente faz, né, essa educação, né? Mostrando casos de sucesso, trazendo pesquisas, tendências de mercado que demonstram que o quanto é valoroso, né, adotar uma abordagem voltada e centrada para o desenvolvimento comunitário. E, por fim, a medição e a comunicação do impacto, né? Desenvolver métricas viáveis, factíveis, para medir o impacto, né, nas comunidades e demonstrar isso de uma forma convincente, né? Eu acho que é um sucesso. Ela demonstra o sucesso não apenas de que o investimento foi feito, mas também o que é legal é que encoraja novos investimentos e a gente continua de alguma forma movimentando essa roda, sabe? Você comunica direito, você tem os dados, você comunica não só as histórias verdadeiras, poderosas, né? Os dados concretos. Então, para poder essa roda continuar girando. É isso, eu acho. Não, bacana demais. Você trouxe vários aspectos aqui muito interessantes. Cada um deles dá um episódio em si. Por exemplo, mensuração de impacto é um tema, enfim, que vai longe. E te ouvindo, me lembrei aqui do episódio, link na descrição para quem está ouvindo, episódio 139 com a Ângela Dahnemann, que ela também mencionou isso que você trouxe, que é o papel do consultor ou da consultora nesse de educar ou de muitas vezes recusar consultorias e tal. Minha pergunta vai um pouco para esse lugar agora, que é de mercado de consultoria nesse campo do investimento social está cada vez mais povoado, né? Tem mais gente pescando nesse aquário. Minha pergunta para você é um pouco nesse sentido, de te ouvir. Como é que está sendo navegar por esse mar de consultorias e como conseguir conquistar um lugar ao sol nesse tabuleiro, com a marca de vocês, com as características de vocês? Como tem sido isso? É bacana, né? Como conquistar esse lugar ao sol, nesse mar aberto, né? Um mar aberto cheio de barquinhos por aí. O mercado de consultoria na área de inovação social, responsabilidade socioambiental, ele é bem dinâmico, né? Ele está o tempo inteiro em evolução, mudando. Esses quase 20 anos de atuação, eu consigo traçar praticamente anualmente assim as mudanças, né? Desde conceitos até de atividades, até qual que é o banco mais que está financiando, qual que é a empresa que está mais, né, à frente. Então ele está o tempo inteiro, né, crescente, né, com essa demanda de soluções inovadoras para esses problemas, obviamente focados nos problemas sociais e ambientais, né? E eu acho que assim, para conquistar um lugar ao sol, né, extremamente competitivo, a gente tem que ter alguma estratégia, assim, alguns to-dos aí para fazer, que eu acho que a primeira acho que é especialização, assim, você focar em algum nicho, assim, ser reconhecido por aquela expertise, né? Porque às vezes tem muita coisa, você faz muita coisa e você acaba se perdendo, inclusive no seu discurso, né? Então, focar ou no empreendedorismo social, no desenvolvimento de tecnologias sociais, ambientais, enfim, focar num nicho que você possa falar com propriedade, né? O outro eu acho que é bacana, o network, eu acho que em tudo, né? Individual e aí olhando coletivamente como empresa, como organização, né? É fundamental ter parcerias estratégicas, né? Clientes, participar dos eventos, falar, conferências, grupos de discussão, colocar a cara na janelinha, né? Você tem que minimamente sair da sua zona ali de conforto e colocar a cara para a janelinha ali. Aí os cases de sucesso, os casos, né? Eu acho que isso é o lastro, né? Isso aí é indiscutível, né? Você demonstrar os resultados concretos do que você já fez, né? De uma forma eficaz, para você atrair clientes, para você atrair parceiros, né? Interesse, né? Então, tipo, tenha bons casos de sucesso, bem documentados e compartilhe essa experiência no seu portfólio. Né, eu acho que esse é uma receitinha fácil. A inovação, né, manter-se atualizado a tendência, as práticas, ainda que elas não mudem tanto, mas elas mudam de nome, tudo bem, vamos lá. Segue aí a tendência e tenta se recolocar, mas não deixa de
de saber o que está acontecendo, investir em pesquisa, em desenvolvimento para aprimorar os serviços. Então, sai do Excel, vamos transformar isso num sistema. Ai, por quê? Sistema como? Mas vamos sair da situação, da mesma situação, sabe? Isso é importante demais, assim. E aí, ser transparente e ético, né? Isso qualquer relação na vida, né? Essa relação interpessoal, afetiva, que dirá profissional, uma relação comercial, né? Ajuda muito a construir uma reputação sólida, confiável, né, no mercado, e obviamente isso atrai cliente e oportunidade de negócio, né? De uma forma geral, o mercado de consultoria ela é diversificado e oferece diferentes abordagens. É um mundo muito rico. Assim. Eu vejo as pessoas que começam a trabalhar com a gente, que não trabalhavam nessa área, ficam até com uma certa ansiedade, assim, porque é muita opção, a área social ela é abrangente, ambiental, então a gente precisa entender muito bem para onde a gente está indo, o público-alvo, né? Quem que a gente quer, com quem que a gente quer trabalhar, né? Aí oferecer as soluções meio personalizadas, né? Já meio se antecedendo aos problemas, conhecendo bem, né? Você mantém um alto padrão e de qualidade, eu acho que é um elemento assim, chave assim, para prosperar. É isso, acho que basicamente alguns desses pontos aí sobre esse assunto. Bom, você deixou várias dicas aqui super bacanas, vários aspectos para quem está ouvindo a gente. E a minha pergunta antes da gente mudar o tema aqui é saber se vocês têm experimentado uma boa colaboração entre players afins, consultores que estão nessa mesma agenda, ou a gente ainda tem muita competição entre pares? Como é que você tem visto? Como é que vocês têm navegado por essas águas? Olha, a gente tem uma boa relação assim com as consultorias. Eu acho que existe uma abordagem, principalmente da Transforma aí, de receber sempre muito bem os parceiros e fazer as devidas indicações ao seu tempo e ao seu respectivo sua respectiva expertise, né? Então a gente tem esse cuidado de fazer as indicações sempre e também poder estar aberto a isso. Eu vejo em algumas situações essa coisa de isso é meu, não vou abrir, mas é bem raro, assim. Eu sou bem otimista, tenho uma rede bem interessante, ela é bem harmônica, assim, ao meu ponto de vista. Que bom, que legal ouvir isso, viu, Camila? Realmente traz um alento aí pra gente, para quem tá ouvindo o episódio, né? E só para checar um último ponto aqui nesse aspecto do mar de consultorias, nesse ecossistema de consultorias, precisa estar em São Paulo fisicamente? Isso pós-pandemia voltou a ser uma questão que faz diferença para a consultoria ou não? Olha, não. A resposta é não, de forma alguma. A Transformaí nunca esteve em São Paulo. A Transformaí nunca teve um escritório físico há esses 17 anos, né? Então, quando veio a pandemia, a gente já estava no esquema remoto, né? Eu estou em São Paulo, mas a maioria das pessoas estão em outras regiões do país. O meu sócio vive na Bahia, então tem gente em Brasília, no Centro-Oeste, a gente tem gente em Minas, e pelo contrário, né, a gente trabalha, a maioria dos trabalhos eles não acontecem em São Paulo, né? Então, assim, eu acho que trabalhar com impacto e socioambiental, você não precisa estar em São Paulo, ainda mais agora que está tudo remoto. As decisões são tomadas em São Paulo? Não necessariamente, né? Porque a gente trabalha na operação, a operação não acontece em São Paulo. Então a gente está no Brasil profundo, a gente está no Nordeste, no sertão, a gente está no sertão da Bahia, a gente está no interior profundo, aquele interiorzão
maravilhoso, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, no Centro-Oeste mesmo. Então, assim, não, resposta não, de maneira alguma. São Paulo é o centro do networking, às vezes, né, para você estar, mas eu acho que essa tendência, eu acho que daqui a alguns aninhos a gente vai conseguir estar em outros lugares com esse network mais fortalecido, né? Eu sinto um movimento para isso deixar de acontecer, que eu acho que é de extrema relevância, porque a gente precisa estar onde realmente os projetos, os programas estão acontecendo, né? Eu também percebo esse movimento de regionalização, capilarização. Que bom que a gente está nessa página aí. E eu também acredito como você nisso. E você falou, bom, a gente tem uma capilaridade pelo Brasil, mas também vocês estão fazendo um trabalho muito interessante em Portugal. Como é que foi? Conta um pouquinho, como que surgiu, o que que vocês têm feito em Portugal. Achei super legal essa experiência que vocês têm feito lá. Bom, a consultoria em Portugal, na verdade, a gente foi provocado, né, a expandir as fronteiras. A gente está em Portugal desde 2022, né, ano retrasado. E então nós fomos convidados, provocados, né? E aí pensando em replicar, obviamente, as tecnologias que a Transforma já tinha desenvolvido no Brasil, né? Num novo território. O primeiro momento foi eu e o Samuel, né? Acho que nós vamos fazer em Portugal. Não tem muito, assim, não sei se a Transforma aí consegue contribuir, né? Mas vamos entender. E aí o primeiro passo foi compreender o ecossistema de lá, né? A gente fez um estudo, né, que durou em torno de 3 meses, o estudo no início de 2022. A gente analisou em torno de 130 empresas e organizações, e aí com um foco específico no investimento social privado, né? E a gente percebeu, através desse estudo, que sim, tinha um terreno fértil para atuação mais estratégica, né, de investimento social privado e mais próxima dos beneficiários, né, principalmente considerando o quanto o investimento social privado brasileiro está avançado. Então, a gente acaba sendo, e é o case de referência, né, de experiências, eles estão há alguns anos bem, talvez uma década atrás do que a gente já desenvolveu nisso. Então, esse estudo foi interessante porque ele nos aproximou de agentes importantes lá no ecossistema, e um deles foi a Casa do Impacto, né? A Casa do Impacto é uma organização que existe há 6 anos dentro de uma estrutura enorme, que é a Santa Casa de Misericórdia de Lisboa, que já existe sei lá quantos anos, e ela tem o objetivo de fomentar e fortalecer, né, o empreendedorismo e inovação social lá em Portugal, né? E aí, deste encontro, surgiu uma oportunidade da gente trabalhar com eles de forma colaborativa a teoria da mudança deles, então a gente apoiou eles nesse processo. E aí, o desenvolvimento do sistema de monitoramento e avaliação de impacto dos programas deles, que eles dividem em três linhas de atuação, que é a incubação, a aceleração e o investimento, né? E aí, a gente está falando da Santa Casa, da Casa do Impacto, que é um hub que hoje, nesses 6 anos, já atendeu e atende em torno de 500 startups, né? E bacana, assim, porque a gente desenvolveu o trabalho a partir dele, né? Outras portas começaram a se abrir, né? No território português. E aí, principalmente no que se refere a essa temática de gestão do impacto, né? A gente trabalha também dinamizando oficinas de indicadores, né, voltados para organizações sociais nesse momento. A gente está fazendo, e a gente deu o nome de Clínicas do Impacto, né, onde a gente oferece. O objetivo principal é apresentar às startups lá o que pode ser uma rotina, minimamente uma rotina de organização da gestão do impacto. E é isso, e falando um pouco sobre o ecossistema de inovação, né, social lá em Portugal, né, a inovação ela vem não só se afirmando na Europa, como a Comissão Europeia ela entendeu, né, reconheceu como sendo uma centralidade à inovação social, como principalmente um alicerce de políticas públicas e econômicas, e aí considerando um futuro próximo, né.
a experiência de Portugal, né, com a iniciativa da Portugal Inovação Social, ela trouxe uma dinamização nesse ecossistema bem importante, né, e que trouxe principalmente um incentivo financeiro de investimento nesse ecossistema, né, e também um reconhecimento como sendo uma referência internacional, né. Assim, um dado que eu acho que é importante em termos financeiros, assim, é que nos últimos, de 2016 para cá, teve um aumento de 26 vezes de investimento. Então, hoje o investimento está em torno de 21 bilhões de euros nesse setor. Então, realmente, Portugal foi bem à frente, assim, eles são bem progressistas, a Casa do Impacto, o pessoal do Portugal Inovação Social são referência mesmo. É muito importante e muito rico estar perto deles. Dois comentários aqui. Primeiro que a Santa Casa de Lisboa ela é de 1498, tá? Boa, é isso mesmo. Antes do tal, entre aspas, descobrimento do Brasil. Antes das caravelas chegarem por aqui, eles já existiam. E aí tem uma discussão que é só para fazer a ponte que quando começou a filantropia no Brasil, e a filantropia como a gente conhece hoje, etc., mas tem gente, eu já vi essa discussão, que reconhece que a Santa Casa primeira do Brasil foi a de Santos, que é de 1543, ou seja, 50 anos depois quase da cidade de Lisboa, como sendo, digamos, a pré-história da filantropia no Brasil. Então, olha só que interessante, né? De uma Santa Casa para outra, mas aqui você está trazendo não aquela visão que a gente tem da Santa Casa, que atende saúde para quem não pode pagar, tal, mas uma visão bem diferente, né? E aí, a minha pergunta para você, para a gente fechar, Camila, é que resistência que vocês encontraram com uma instituição secular que está dando uma guinada na inovação social? Não é tão simples quanto você está narrando, não é verdade? Não, não é tão simples. Inclusive, é o desafio diário que as pessoas que estão à frente da Casa do Impacto sentem. Né? Existe um sistema na própria Santa Casa que já tem um modus operandi. O fato dela ter aberto, né, essa oportunidade nos últimos 6 anos e está dando de alguma forma, investindo nisso, é uma grande abertura, mas isso não significa que seja fácil, de maneira alguma. Quem está ouvindo a gente reconhece alguns players no Brasil de investimento social, que são fundações antigas, grandonas, já imagina um pouco o que é um conselho de governança super cristalizado, enfim, práticas e tal, então acho que já imagina. Só um parênteses também, quem quiser depois escutar mais sobre a quantas anda, né, a inovação social em Portugal, o episódio 132 aí, link na descrição com o meu amigo Henrique Sinsim, lá de Évora. Ele contou um pouco mais desse trabalho. Super legal. Camila, para a gente fechar, te convido aqui a você fazer o merchan final, divulgar o que você quiser aqui. Adorei o papo. Muito bom. Vamos lá, Transforma aí, vou falar um pouco da Transforma aí de novo. A gente vai completar 17 anos agora, em 2024. A criação da Transforma aí, desde o nascimento, ela se dá por vontade de contribuir para uma construção, para caminhos prósperos, né? A gente já tem um portfólio bacana, onde a gente já beneficiou meio de centenas de projetos aí, 380 mil pessoas, já pôde impulsionar e alavancar aí um resultado de mais de 57 milhões de reais gerenciados, então são números bem expressivos. E aí também, para dar um contexto aí para quem está ouvindo, vale lembrar que a gente tem um time de pessoas profissionais especializados que, sem modéstia alguma, são apaixonados pelo que fazem, né? A gente trabalha com 4 unidades de negócio, uma focada em governança, né, que acomoda e os projetos
de análise de risco socioambiental, estratégia ISG, investimento social privado e o monitoramento, avaliação de impacto. A unidade de negócio comunidade, que é focada aí na gestão e implantação de programas de desenvolvimento socioambiental propriamente dito, né? A unidade de regeneração ambiental, que ela foi criada no foco do desenvolvimento para aplicação de estratégias de tecnologias de segurança hídrica para acesso à água, enfrentamento às mudanças do clima. E, por fim, a unidade de negócio de educação, né? São vários spin-offs, a Transforma aí, que trabalha com a implantação e programas de desenvolvimento de educação básica. E aí a gente tem um foco específico na formação de professores e gestores, né? Transforma aí está nas 5 regiões do Brasil, além da gente estar num momento importante aí de internacionalização, expansão aí para Portugal, Europa. No último ano a gente renovou a participação no Pacto Global, esse mês a gente assinou o Movimento Mais Água aí como parceiro técnico também do Pacto Global, aí reforçando aí nosso compromisso. E é isso, muito obrigada aí mais uma vez pelo espaço. Convido todo mundo aí a entrar aí no site da Transforma aí, nas nossas redes sociais. Muito obrigada, Fábio. Foi um enorme prazer falar com você e dar essas boas trocas. Seguimos aí juntos.